Vamos ver agora as técnicas utilizadas para a criação desse background aqui que vocês estão vendo. Então, Ctrl mais aqui, ó, deixa eu ver melhor, mais de perto. Você vê que é um belo background, né? Tem alguns elementos interessantes, como bolhas ao fundo, duas folhas, você vê aqui as gotículas, né? Você pode implementar aqui o logotipo da sua marca, enfim. É um background bem interessante, bem simples de ser feito aqui no Photoshop. Então, vamos aos trabalhos. Vou finalizar esse aqui, ó, File Closing. Deixa um outro palco aberto, deixa eu finalizar também. File New, vou abrir um palco aqui de 1024 por 768, são as dimensões que eu vou trabalhar. E vou fazer o seguinte, vou escolher aqui na minha barra lateral esquerda a ferramenta Gradient Tool. Vou clicar aqui na barra superior, na barra de gradiente, e vou escolher o preset, de um gradiente do preto para o branco. Só que eu vou modificar essas cores. Primeira caixinha, vou botar a seguinte cor. Vou botar aqui o código hexa da cor, 0090FF. E a última caixinha, vou botar a seguinte cor. Vou botar o código hexa aqui, que é 003EBD. Ou seja, um gradiente de um azul claro para um azul um pouco mais escuro. Ok. Vou utilizar aqui a opção radial, aqui na barra superior. E vou puxar esse gradiente aqui na minha tela, da forma como mais me interessar. Eu acho que por aqui assim tá legal. Então vamos continuar trabalhando. Deixa eu abrir aqui minha paleta de layers. Para você ver aqui, vou pressionar Ctrl Shift Alt N para criar uma nova layer. E agora eu vou trabalhar uma brush, que a gente já viu aí em outras videoaulas. Mas vou trabalhar uma brush aqui para a gente fazer aqui aquelas bolhas do fundo. Vou clicar na minha ferramenta de brush, vou apertar o F5 do meu teclado e vou começar a fazer algumas definições. Eu vou utilizar aqui, deixa eu ver aqui, é um preset padrão, que é uma brush de tamanho 19 aqui, ó. Uma brush um pouco mais dura, de tamanho 19. Com as seguintes definições. Deixe marcada a opção Shape Dynamics com as opções Default. Marque também Scattering e altere as seguintes combos. A primeira, nós vamos colocar 1000%. O controle fica em off, o Count em 1 e o Jitler em 100%. E o último control aqui também fica em off. Vamos utilizar também a opção Other Dynamics, onde a opacidade inicial fica em 60% e o Flow também em 60%. A opção Airbrush pode ficar desmarcada e a opção Smoothing fica selecionada também. Ok? Posso fechar isso aqui agora. E agora o segredo é o seguinte, é trabalhar o tamanho da brush. Você está vendo aqui, ó, que ela está no tamanho 19, que foi o tamanho que eu escolhi, mas eu posso aumentar aqui o tamanho dela para quanto eu quiser. Então vamos testar aqui o seguinte, ó, 156 pixels. Na hora que eu passo, você vê que ela já me dá um diferencial aqui. Só que eu vou melhorar isso aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. Eu vou mudar aqui a cor da paleta, ó. D para zerar, X para inverter, ou seja, agora eu tenho do branco para o preto. Na hora que eu clico, ó, cliquei uma vez, ele já me dá um efeito mais legal. Vou diminuir aqui um tamanho aqui da brush, dou mais um clique, ó, você vai vendo que o interessante é você ir variando o tamanho aqui da brush para você obter um resultado diferente, né? Tá vendo aqui? Deixa eu minimizar a paleta aqui. Você vê que você obtém um resultado bem diferenciado com tamanhos diversos. Ok, maravilha. Deixa eu só botar uma pequenininha agora para finalizar. Uma brush bem pequenininha. Opa, ficou muito. E é isso aqui. Fechou meu trabalho com a brush. Vamos trabalhar agora a parte aqui da folhinha com elementos bem interessantes. Bom, vamos abrir aqui a paleta de layer novamente. Vamos criar mais uma layer. Ctrl Shift Alt N. E vamos trabalhar aqui com a Pen Tool, a famosa Pen Tool. Vamos criar um elemento da seguinte forma, que se assemelha ao máximo aqui a uma folha mesmo, né? Lembrando que qualquer dúvida em relação à utilização da Pen Tool, nós temos aí no MX Masters, né? Que vocês já conhecem, e temos também no DVD Photoshop Essencial. Você pode tirar todas as suas dúvidas em relação à utilização correta da Pen Tool, ok? Então criei aqui um elemento semelhante aqui a uma folha. Vou trabalhar da seguinte forma. Vou dar um Ctrl Enter aqui, né, para visualizar a minha seleção. Vou vir aqui na minha paleta de cores. Vou localizar aqui um verde que mais me agrade. Pode ser um verde quase fluorescente para dar um destaque maior. Vou utilizar aqui a Paint Bucket Tool e vou clicar dentro da minha seleção. Então já tenho aqui a minha seleção já em verde. E vamos trabalhar agora sombreamento, enfim, as outras coisas necessárias para formar aqui a nossa folha. Antes de mais nada, Ctrl D para fazer a seleção, vou criar uma nova layer, Ctrl Shift Alt N, e vou para mais um elemento utilizando a Pen Tool, que é a parte central aqui da folha, né? Faço esse traço, fecho, trago até o final aqui, que assim tá bom, aqui e aqui. Maravilha. Ctrl Enter. Vou mudar a cor aqui de verde para um amarelinho, para dar um diferencial aqui. Vou utilizar o Paint Bucket Tool e maravilha. Já tem aqui a parte central. Ctrl D para desfazer a seleção. E vou criar mais uma layer. Ctrl Shift Alt N. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou fazer um sombreamento aqui em volta
dessa folha. Para isso eu vou utilizar minha brush. Vou mudar aqui a cor para um verde mais escuro, para obter um sombreamento. E aqui eu vou regular o tamanho da minha brush e a intensidade dela. Eu vou utilizar uma brush, deixa eu ver aqui, aqui ó, de 45 com bordas suaves. Tá? Eu ainda posso regular aqui o tamanho que eu quiser. Então, a grosso modo mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na minha imagem e vou arrastar aqui de forma, fazendo o contorno dessa imagem da folha. Lentamente, sem pressa, óbvio. E aí na sua casa você vai fazer também com muita calma, para obter um resultado bacana no final. E vou fazendo aqui o contorno de toda a minha folha. Feito isso, eu clico nessa layer e diminuo a opacidade. De 100, vamos ver aqui quanto fica legal. Mais ou menos, deixa eu ver aqui, acho que 13% ou menos um pouco. Vou botar aqui a 9%, ficou ótimo. É só mesmo para dar esse efeito da sombra aqui em volta da folha. Ok? Maravilha. Ctrl Shift Alt N para mais uma layer. E vamos fazer agora a sombra, o sombreamento central aqui dela, simulando aqui as ramificações que normalmente existem numa folha. E novamente vou usar a Pen Tool. Ok? Pen Tool selecionada, eu vou fazer o seguinte, ó. Clico mais ou menos aqui, clico aqui mais ou menos, faço uma curvatura, mais ou menos aqui também dou uma curva, contorno aqui finalmente toda a minha imagem com a Pen Tool. É um processo que eu vou repetir algumas vezes para obter o resultado que eu quero. Então tá aqui, ó. Fechei o primeiro elemento, Ctrl Enter para visualizar a minha seleção. Só que agora eu vou aplicar um gradiente. O que eu faço? Eu clico aqui na minha opção de Gradient Tool, vou clicar aqui na paleta de gradiente, vou escolher o preset, onde ele vai nesse caso aqui do verde para o transparente, e vou mudar aqui essa primeira cor. Vou dar um duplo clique aqui e vou escolher a seguinte cor. A cor seria A2FF00, que é uma tonalidade assim de não sei se é um amarelo por um verde, enfim. E é essa cor que eu quero. Clique em OK e vou fazer o seguinte. Vou escolher a opção radial aqui em cima na paleta. Vou clicar dentro da minha seleção e vou correr com o mouse para obter aqui, dá um Ctrl Z aqui para voltar, para obter aqui um gradiente do amarelinho para o transparente. E aí você pode com calma escolher aí a melhor forma, né, para esse gradiente. Trazendo muito para baixo ou um pouco menos, enfim, vai ficar a seu critério, ok? Eu ainda posso diminuir um pouco a opacidade aqui dele para ganhar uma visualização melhor. No caso aqui eu joguei para 74%. Maravilha. Ctrl D para desfazer a seleção. Ctrl Alt Shift N para uma nova layer. E o mesmo processo eu vou repetir. Só que agora um pouco mais para baixo. Trazer mais ou menos até aqui. Mais ou menos até aqui. Vou contornar aqui minha imagem. Vou trazer até aqui. Fechou. Ctrl Enter. E novamente vou aplicar o mesmo gradiente. Tá. Aqui. E vou diminuir um pouco a opacidade aqui para 74% também. Ctrl D para desfazer, você vê que ele já vai me dando aqui um diferencial aqui, né? Vou criar mais uma layer, Ctrl Shift Alt N e vamos para mais um elemento, repetindo o processo. Clico aqui, e assim gradativamente até eu conseguir obter o meu resultado final. Ctrl Enter e aplico mais um gradiente. Baixo a opacidade, você vai regulando aí de acordo com o que você acha mais legal, né? Nesse caso aqui eu vou botar 51%. Ctrl D para desfazer e vamos para o último aqui, ó. Ctrl Shift Alt N para o último elemento. Vamos lá, Pen Tool, Ctrl Enter, ferramenta de gradiente e finalmente finalizamos aqui o processo. E aí você pode trabalhar aqui a opacidade para chegar no resultado melhor aí de acordo com a sua visualização e do trabalho que você está fazendo, né? Não há problema nenhum nisso. Ctrl D para desfazer a última seleção e temos aqui já a nossa folha criada. Maravilha? Então vamos fazer o seguinte, novamente, Ctrl Shift Alt N para mais uma layer, vou jogar essa layer lá para cima, né? Ela vai ficar no topo de todas, e vou fazer o seguinte, com a minha ferramenta Ellipse Tool, aqui na minha barra lateral esquerda, eu vou criar vários círculos aqui dentro dessa folha, só que antes disso eu vou zerar a paleta de cores aqui, apertando a letra D, para ela ficar em preto, e com Shift pressionado eu vou criando algumas bolinhas aqui, né? Que podem ser de diversos tamanhos diferentes. Ok, é isso que eu quero. Vou dar um duplo clique aqui nessa layer e vou aplicar vou alterar algumas configurações aqui dentro das Layer Styles. Maravilha? Que são as seguintes. Bom, primeiro vou usar aqui um Drop Shadow. Vou deixar a Blend Mode em Multiply. A opacidade fica em 100%, o ângulo em 120, a distância em 1, o Spread em 0 e o Size em 1. Maravilha. Vou clicar aqui também em Bevel and Emboss, onde o Style fica em Inner Bevel, Technique em Smooth, o Depth fica em 184, o Size fica em 1 pixel,
Soften em 0, o ângulo fica em 118, ou melhor, 117, a altitude fica em 69, o Highlight Mode, eu vou colocar aqui Linear Dodge ADD, a opacidade em 100%, a cor branca, e o Shadow Multiply, e o Shadow Mode fica em Multiply com opacidade em 0. Vamos setar também a opção Inner Shadow, que está Inner Shadow, onde o Blend Mode eu vou mudar aqui para Overlay, opacidade em 100%, o ângulo ficará em menos 54, a distância em 3, o Choke em 0 e o tamanho em 2 pixels. E vamos mudar aqui a cor do Blend Mode, que está em Overlay, para branco. Ok, maravilha, vou dar um ok aqui para finalizar. Bom, feito isso, eu vou mudar aqui o fio. Você está vendo aqui que tem opacidade e fio. Vou mudar o fio dessa layer para 0. Vou minimizar aqui, clicando lá de fora. Você vê aqui, ó, já temos aqui um resultado bem interessante aqui, como se fossem gotículas de água em cima da folha. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou selecionar todas essas layers relacionadas à folha, ou seja, vai daqui até da minha layer 3 até essa última aqui. Botão direito, Merge Layers, ou seja, unir todas essas layers. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl J aqui com essa layer selecionada, que eu duplico a layer. E na layer de cima eu venho em Edit, Free Transform, e eu posso dar uma rodadinha aqui, ó. Vou rodar um pouco essa daqui, certo? Deixa eu minimizar aqui para a gente ver melhor. Vou rodar um pouquinho mais aqui, ok. Enter para confirmar a minha transformação. Deixa eu abrir aqui a paleta de layer. Vou selecionar as duas, vou dar novamente o botão direito Merge Layers. Agora eu tenho as duas imagens. Acho que eu vou rodar mais um pouquinho. Free Transform. Posso rodar um pouco mais, descer um pouco mais aqui. E vou rodar um pouquinho mais a imagem para finalizar o meu trabalho. Enter para confirmar. E é isso aqui que eu quero. Está aqui o meu trabalho finalizado. Você viu que não é nada complicado de fazer. Você ainda pode entrar com o seu logotipo aqui. Ó. Vamos botar aqui, ó. MX Masters. Mudar a fonte, enfim, aí você pode trabalhar o seu background aí da forma como você quiser e de uma forma bem simples de se fazer, utilizando os recursos aqui do Adobe Photoshop CS4.